O primeiro arquétipo que veio no meu coração de compartilhar com vocês, eu queria respeitar a ordem, né? Que eu já experimentei uns 10 pelo menos, nessas minhas andanças. Mas um que eu vi algumas pessoas falando, mas não falando tanto, e algumas pessoas, as que falaram me serviram bastante, mas eu gostaria de ser mais uma que vai cooperar nisso. Porque é um arquétipo que não se fala tanto quanto outros que eu já ouvi, como o do lobo e da raposa e Cleópatra, essas coisas. É o arquétipo do morcego. Por quê? Qual o objetivo? Eu acionei o arquétipo do morcego porque ele é um arquétipo bom para mudança de padrões. Por ele ser um bichinho que anda pela noite, ele sabe das coisas, vamos dizer assim, o arquétipo dele traz a entender para nossa psique que ele entende como trafegar no inconsciente. E às vezes uma coisa está atrapalhando a nossa vida porque ela está num padrão automático que a gente, na nossa consciência, não sabe. Tá ali repetindo, tá sempre caindo no mesmo buraco, da mesma forma, porque não investigou a si próprio. Sabe aquela história de começar a se entender a partir do que escuta na própria terapia? Então, eu já havia tentado muitas coisas para modificar meus padrões. Eu participei de grupos de apoio, né? Participei e sou uma das participantes do Celebrando a Recuperação, que é um programa ótimo para várias áreas de recuperação, dependência química, codependência, dependência emocional. Participei do MADA, né, que é um programa também de apoio conhecido para mulheres que amam demais. Porque sim, eu sou uma mulher dessas que quando entra num um relacionamento afetivo, se perde de si em prol do outro. Se perdia, né? E que mais? Enfim, uma série de coisas. E aí eu fui lá estudar o arquétipo do morcego e falava, né, que ele é um arquétipo bom para quem quer mudar de padrão, para quem deseja agir de forma diferente, porque ele tem o símbolo do renascimento, né? Primeiro, porque ele fica de cabeça para baixo, então é como se a pessoa estivesse ali renascendo, estivesse pensando de forma diferente, porque quem está de cabeça para baixo não pensa, entre aspas, né, como quem está de cabeça para cima, tem pensamentos, vamos dizer, fora da caixa. E o lado sombra dele, que falavam que existia, era insônia e ser uma pessoa talvez um pouco do contra. Já falo do lado sombra, do um pouco do contra e também se tornar um pouco introspectiva demais. Eu não me tornei uma pessoa do contra porque eu acredito que eu já sou do contra. Então, tipo, o contra do morcego não foi nada pra mim. Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, né? Eu sou formada em direito, então, tipo, questionar ou então falar algumas coisas não é muito difícil para mim. Então eu não senti esse lado de ficar do contra e tal. Se ficar introspectiva, eu não me achava uma pessoa muito introspectiva. Mas acontece que nessa época eu também estava usando um outro arquétipo que gosta de ficar muito sozinho. Então, eu tava nos relacionamentos, mas eu conseguia ficar tranquilamente horas e horas sozinha. Então eu trabalhava, voltava para casa e eu tinha vontade de ficar praticamente dias inteiros sozinha. E quando eu estava no meu trabalho, né, que é um lugar onde eu preciso dar atenção para uma outra pessoa, eu colocava meu fone de ouvido e esquecia do mundo. Então, assim, foi um lado sombra, mas assim, é importante entender que a sombra não é do arquétipo, né? Ela é uma forma. Então, se eu tiver aquele conteúdo dentro de mim, o arquétipo, ele me dá a possibilidade de expressar isso daí também. Lembrando disso. Então, eu tenho uma coisa forte de querer sim ficar sozinha. E acabei ficando, me isolando. Mas eu achei que ele foi muito positivo, porque além das características que eu já tinha visto nos vídeos comuns, ele é um arquétipo que, por exemplo, na China, desculpa, não vou saber informar para vocês, mas eu vi uma youtuber falando sobre isso. Na China ou no Japão, por favor, pesquisem, ele é um símbolo de sorte. Então, falava que as pessoas que se conectavam com esse arquétipo
além de ter essa questão do inconsciente, do renascimento, elas tinham muita sorte e ganhavam muitos presentes. Isso aconteceu comigo, assim. Na semana que eu ativei ele, nos primeiros dias não aconteceu nada. Aí, sei lá, nos outros dias da outra semana, eu ganhei presentes de coisas muito importantes que eu tava precisando, né? Eu ganhei um vestido, eu ganhei calça jeans, eu ganhei coisas que, assim, para outras pessoas não significam nada, ok. Mas no meu contexto, era coisa grande, sabe? Era coisa bacana. E eu achei muito interessante, porque eu não fazia força, eu não pedia, eu não falava, olha, eu tô precisando, nada disso. As pessoas vinham, nossa, eu lembrei de você, toma isso aqui. Olha, eu não sei o quê. Viagem de presente, enfim, várias pessoas queriam me dar presentes e elas não falavam, elas simplesmente chegavam e davam. E eu vivi muitos momentos muito gostosos, porque o morcego, ele é um animal de banco e é um animal também que vive de uma forma muito divertida e ele é muito irreverente. Então eu me diverti muito. Apesar de ser coisas mais à noite, eu me diverti muito utilizando esse arquétipo. E durante o dia, a minha vontade era de emendar um audiolivro atrás do outro. Então, eu li não, escutei, né? Porque eu gosto de audiobooks. Mulheres que Correm com os Lobos. E me deu vontade de repetir o livro e eu escutava. Tipo, o livro tinha mais ou menos umas 8 horas de áudio. E todo dia eu escutava ali religiosamente aquele livro e me abriu a mente assim, ó. Foi muito poderoso. Outro livro, Codependência Nunca Mais, que era um livro que eu tinha maior resistência, porque eu falava assim, ah, tudo bem, eu tenho um negócio de codependência, mas esse livro é muito pesado, não sei o quê. E aí lá eu me vi vários padrões, várias coisas. Eu falei assim, olha a codependência, né? Eu creio em Deus, eu acredito em Jesus como meu único suficiente Salvador. E eu penso, nossa, ele já me ajudou e eu trabalhei, vamos dizer assim, a codependência com pai, mãe, irmãos, amigos, mas no relacionamento sexo-afetivo a codependência tá assim, ó, bé, 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 e eu nem tava ligando, e eu tava tendo um comportamento de mãe, de muito controle, e aí eu comecei a ver o tanto que eu precisava manipular e por que que eu tinha que fazer aquilo, e aí eu comecei conscientemente a mudar as minhas decisões. E eu escutei esse livro, acho que umas 5 vezes, sem brincadeira. E eu não cansava, não. Eu colocava, ia fazendo as coisas, né? Tem um trabalho bem de boa, né? Inclusive agora estou no meu trabalho. E ele me permite isso, né? Nos intervalos eu consigo fazer esse jogo assim. Então eu ia fazer as coisas e eu estava sempre com o fone ali ouvindo, repetia o livro e eu falava, principalmente o capítulo do desligamento, que é uma dificuldade muito grande que eu tenho, porque eu acho que eu tenho que resolver tudo do meu jeito, na minha hora, que aí dá certo, que é um comportamento de controle, muito característico meu. Só que não, né? A vida não tem controle de nada. Caô, né? Então eu tava tentando fazer isso desesperadamente, e principalmente no relacionamento afetivo. E a pessoa que eu tô hoje, ela é muito legal, mas, gente, ninguém aguenta essas coisas, né? Então aí eu fui percebendo onde é que estavam os meus buracos. Então, às vezes a pessoa vinha, compartilhava algo comigo com muita alegria e falava, olha, eu viajei para tal lugar, não sei o que, tal, sem querer fazer ciúme, só mesmo compartilhando um momento feliz. Eu me sentia afrontada por aquilo, super insegura, porque não me levou, ou então o que tá fazendo, ao invés de conseguir pensar, puxa, a pessoa teve vontade de compartilhar algo importante que ela fez comigo. Por que que eu penso necessariamente o pior? Então vinham muitas perguntas assim, sabe? Perguntas na minha cabeça de tipo, nossa, eu tô fazendo isso por quê mesmo? Por que que eu tô fazendo isso? Que eram coisas que eu fazia assim, igual beber água, respirar. E aí o morcego foi trazendo esse despertar de consciência. Ele foi trazendo essas pequenas nuances assim. Mas você vai fazer isso mesmo? Mas vem cá, por que que você tá fazendo isso? Por que que você tá pensando isso do fulano? Pensa comigo, isso tem razão de ser, não tem? Então, eu que já gosto de muito conteúdo de psicologia, psicanálise,
Eu assisti muito mais. Então toda vez que eu falava assim, achei um fio da meada, eu começava a puxar, 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 e aquilo me trouxe muita clareza mental. Eu comecei a descobrir quem é a Caíse por dentro, onde é que estão os buracos, como é que faz pra gente desviar desses buracos. E eu fui modificando aos poucos. Mas ao mesmo tempo eu também percebia que eu ia ficando mais e mais introspectiva. Eu ia ficando mais e mais introspectiva. Aí que chegou uma hora, eu acho que eu já estava usando mais ou menos uns 3 meses, 4 meses, que eu falei, vou tirar ele um pouco, para que eu possa socializar mais com as pessoas que estão à minha volta, porque eu posso achar que elas não querem minha presença por N motivos, mas na verdade, né, cada um demonstra o amor da forma que consegue, da forma que pode. Então foi eu tirar esse arquétipo e eu já comecei a socializar mais, né? Porque é de dia que as coisas acontecem, a maioria das coisas, né? Então, de dia eu tava fora do meu quarto, então se eu tava no meu quarto, eu deixava a porta aberta para poder conversar com meu pai, com a minha irmã, visitar minha mãe, enfim, uma série de coisas. Então, esse arquétipo me trouxe toda a parte positiva, tanto é que depois que eu tirei ele, eu percebi que diminuíram os presentes, diminuíram as coisas, um monte de coisinha legal. Uma leveza também que eu senti com ele, eu achei o máximo também de tipo, tá tranquilo, sabe? Eu fiquei muito felizinha com o morceguinho e eu indico ele, vamos dizer assim, né? Se eu puder cooperar em alguma coisa, olha, usa, né? Não tenha preconceito com esse arquétipo. Escolhe uma imagem, muito importante, escolher uma imagem que você se sinta muito bem, que te traga muita paz, que te traga muita tranquilidade e também te traga alegria, né? Então, uma coisa que eu sempre guardava na minha mente era, né, o morcego é o único mamífero que voa. E eu falei, eu vou ser um mamífero que voa na minha família, né? Porque mamíferos não voam, mas o morcego, ele voa. Então, tipo assim, ele é uma exceção. Ele faz aquilo que ninguém faz. Ele vai aonde ninguém vai. E ele tem uma força muito grande, né? Então, entrar em contato com ele e com arquétipos que são da natureza, não são pessoas ou outros tipos de símbolo, me traz uma consciência de que eu sou parte do todo, que eu não estou acima deles só porque eu ando sobre duas pernas e tal, que era muito posicionamento interno meu que eu nem pensava. Então, tem uma árvore ali, tem uma flor ali, e hoje eu observo tudo com muito mais leveza, com muito carinho, pensando, nossa, né, o que está acontecendo com o nosso planeta, com o meu planeta, porque eu não quero me prejudicar mais, prejudicando eles. Então, essa parte não teve muito a ver com o morcego, mas é para você ver que ele realmente age internamente. Eu não tive muita catarse com ele, não, né? Para mim, ele foi super de boa, foi um arquétipo que eu gostei demais. Eu só não usei mais porque eu percebi que eu tava ficando cada vez mais introspectivo, mas acho que é porque eu tava usando dois arquétipos que gostam de ficar mais encolhidos durante o dia. Tava usando também nesse mesmo período o arquétipo da onça, né? E a onça, ela caça, papum, mas ela gosta de ficar na dela também, né? E eu já tenho isso, então juntou duas sombras de dois arquétipos e eu, né? Então aí realmente, talvez se eu unisse com outros ou fizesse uma outra combinação, talvez não batesse tanto em mim. Pode ser que você utilize esse arquétipo e não vai dar nada de você ficar na sua, mas fica ligado que isso pode acontecer e você nem vai perceber. Na verdade, você vai achar maravilhosa a solitude. É um arquétipo ótimo para quem quer falar assim, nossa, eu quero desligar de tudo, eu quero descobrir o que está acontecendo aqui comigo, quem sou eu, para onde eu vou. Ele é um arquétipo muito bom. Só tem que tomar cuidado que depois que você colheu as informações, começar a perceber e a mudar. Que ele não vai fazer a mudança por você. Ele vai te dizer, olha, você está fazendo isso de novo. Por que você está fazendo isso? Pensa direitinho. E aí cabe a você começar a dar os passos, porque ele te sinaliza. É uma coisa sutil, por isso que é importante ter um autoconhecimento, conhecer a você mesmo. Porque senão às vezes você tem até consciência daquilo,
mas você continua agindo, por exemplo, no meu caso, de forma codependente com o namorado, por exemplo. Ah, ele foi viajar, o que ele tá fazendo? Ele tá fazendo o que ele tá fazendo. Ninguém senta em cadeira ocupada, Caíse. Se tiver que trair você, vai trair você aqui, vai trair você lá, vai trair você em qualquer lugar. E isso diz sobre ele, não diz sobre você. E você fica na tua e fica em paz. Tá bom? E tudo bem. E aí eu já cortava aquele medo, aquela vontade de ficar entrando em contato com a pessoa para saber o que tá fazendo, onde tá indo. Meu, tá fazendo o que tá fazendo. Cada um é o que é e faz o que pode, é o que consegue ser. E eu vou dar conta de mim, o outro vai dar conta do outro. Então, assim, essa coisa desse desligamento, eu acho que para mim foi muita consciência de quando eu venho os tentáculos da codependência querendo fazer com que eu tente controlar a vida de alguém porque eu amo essa pessoa, né? Amo tanto que preciso controlar tudo, já vem na minha cabeça o morcego. Vamos voar? Vamos transmutar? Vamos agir diferente? Que a gente não precisa mais controlar para ser amado, né? Esse é um novo tempo, né? Então, eu indico para vocês. Então, um beijo no coração de vocês e até o próximo Arquétipos com Caíse.